Prezados irmãos, que nosso Pai Celestial, de infinita misericórdia e bondade, e Jesus, seu Filho, nosso Mestre amado, nos abençoe a todos. Hoje vamos falar sobre o livre-arbítrio. Meus caros irmãos, perante Deus, nossa responsabilidade é imensa. Nós fomos criados para a perfeição e devemos nos esforçar continuadamente e com sinceridade para atingir esse elevado estado no tempo. Perante a humanidade, a nossa responsabilidade decorre de sermos uma de suas inumeráveis células, o que nos obriga a ser visceralmente solidários, devendo nos tornar úteis em todos os sentidos. E para conosco, como filhos de Deus, criados para voltar a Ele ao término de nossa evolução, devemos arrancar do nosso coração as raízes dos sentimentos inferiores ou negativos que trazemos como herança de um mundo atrasado, onde as paixões e os impulsos inferiores são dominantes. Enfim, batalharmos esforçadamente para a nossa reforma espiritual. Quando já recebemos a chamada e iniciamos nossa marcha pelo caminho do conhecimento positivo, aí então é que o nosso livre-arbítrio assume proporções impressionantes, ganhando aspectos decisivos. Já não podemos mais transigir, isto é, ceder ou nos acomodarmos com as coisas e nem tampouco embalar-nos a nós mesmos com ilusões. Temos de assumir atitudes definidas, responsabilidade plena de nossos sentimentos, pensamentos e atos. Temos de optar com segurança e discernimento entre o aparente e o real, entre o bem e o mal, o material e o espiritual. Organizado um novo padrão de vida e um programa justo e sensato, temos de ajustar por ele todos os nossos movimentos presentes, visando ao futuro. Ao obter o conhecimento das verdades espirituais, que nos foi dado proporcionalmente ao nosso mérito e capacidade realizadora, passamos a carregar um fardo penoso de compromissos que devemos cumprir sem recorrer. A quem muito foi dado, muito será pedido. Por exemplo, o animal que devora outro animal para manter a própria vida segue as leis do instinto que o domina e não comete erro. Nem tampouco o ignorante, para o qual a luz ainda não se fez. Podemos citar ainda o criminoso nascido e criado no ambiente do crime, sem contato com outros agrupamentos humanos e em cujo coração ainda não fulguraram os sentimentos da humanidade. Seu erro é relativo ao seu estado de evolução ainda rudimentar. Mas ao que sabe, ao que viu, ao que sente, ao que recebeu, a esse a responsabilidade é plena. E se pratica o mal conscientemente, a transgressão é dupla. Está em suas mãos fugir ao erro ou adotá-lo, e de qualquer forma colherá os frutos do que semeou. O modo de compreender e de sentir o bem e o mal, e de agir num ou noutro sentido, depende, portanto, do ponto que tenhamos atingido na escala evolutiva. Por isso não podemos julgar os outros. Somos todos aprendizes aqui. A compreensão do livre-arbítrio deve nos dar uma consciência não de poder, mas de segurança. Um sentimento não de glória, mas de esperança. Não de orgulho, mas de responsabilidade e prudência. Essa consciência de responsabilidade existiu sempre na mente dos sábios e dos guias,
e foi consignada, foi declarada em conselhos sábios, dos quais o mais perfeito e completo é ainda este de Jesus. Não façais ao próximo aquilo que não desejardes para vós. Felizes aqueles que pensam antes de falar e oram antes de agir. Evitam cometer tolices. Daí decorre que no programa de nossa vida, convenientemente regulada pelo livre-arbítrio, consciente e inteligente, devemos vigiar os nossos pensamentos e atos, os nossos sentimentos e impulsos, e optar sempre por aquilo que, sendo útil ao nosso progresso espiritual, não representa, todavia, mal algum para outra pessoa. Por outro lado, os guias nos dão às vezes missões a cumprir, traçam programas ou nos dão diretrizes de caráter geral e em seguida nos põem em campo para devida execução. Nosso esforço, como é natural, sofre alternativas, altos e baixos, ascensões e quedas, triunfos e derrotas, mas nos momentos mais difíceis, recorremos a eles, pedindo ajuda. Se é verdade que eles nunca nos desamparam, também é verdade que nunca executam nossa tarefa ou resolvem eles mesmos as dificuldades que surgem. Eles se limitam a aconselhar, a estimular, recomendando fé e confiança. Ou seja, devemos agir por livre-arbítrio para que haja mérito ou demérito e sempre resultem experiências e aprendizados. Eles nos mostram o caminho, mas não podem fazer a jornada em nosso lugar. Acompanham-nos na subida do Calvário, mas não podem carregar a cruz, a nossa cruz, porque ela pertence a nós e não a eles. Se fracassarmos, todavia, chorarão conosco, e se tivermos êxito, eles triunfarão conosco, e a nossa alegria será a mesma deles. Apesar de muitas vezes sofrerem por não poder ajudar mais do que fazem, é porque isto não lhes é possível. O livre-arbítrio deve ser respeitado integralmente. Nós somos inteiramente responsáveis não somente pelo mal que praticamos, mas também pelo bem que deixamos de fazer. E ainda mais pelas consequências que resultarem de nossos atos. Todo sentimento bom deve ser expandido e convertido em atos, cujas consequências se espalharão em nossa direção, voltarão para nós mesmos e pelas quais seremos permanentemente responsáveis no presente e no futuro. Não sabemos que semente plantamos lá atrás, mas hoje sabemos que semente devemos plantar. Quanto mais próximos do estado primitivo, mais animalizados somos. Evoluímos muito já, meus irmãos. Nós fomos homens das cavernas e usando o nosso livre-arbítrio, resgatando nossos erros, fomos pouco a pouco nos distanciando dos brutos e subindo a estados mais evoluídos, conquistando lentamente o nível de civilizados através das idades. Primitivamente, do instinto evoluímos para a razão e agora vamos iniciar a conquista da intuição, que nos dará intercâmbio mais estreito e mais íntimo com os mundos espirituais superiores. Isso tudo conquistamos pelo uso do livre-arbítrio, pelo conhecimento do bem e do mal e pelo poder de optar entre uma coisa e outra. E com essas mesmas forças vamos avançar ainda até muito mais além. Não há perversos absolutos, há lutadores bons e maus.
Os que desencadeiam os elementos do mal possuem um karma escuro, pesado, mas unicamente eles podem arcar com as responsabilidades tremendas das tarefas que executam, para que possam assim conhecer as forças do bem que obriguem a humanidade a abandonar a sua inércia, a sua indolência e progrida. O uso mais proveitoso do livre-arbítrio que nós encarnados podemos fazer nesta vida é decidir e realizar a nossa reforma interior. Durante as sucessivas encarnações, o espírito vai se purificando lentamente, e quanto mais imperfeito for, mais sofrerá e mais vezes voltará ao mundo material. Todos nós sabemos, no decorrer da vida, por momentos culminantes em que se decidem as grandes linhas do nosso futuro espiritual. São coisas que surgem de maneiras diversas e muitas vezes o espírito fica vacilante, sem saber que decisão tomar ou para onde ir. Nessas horas é preciso calma e esforço de concentração para distinguir onde está a verdade, que é sempre espiritual, porque tudo quanto é material é transitório e perecível, e somente o que é do espírito prevalece permanentemente. Mesmo que o coração sangre, que os instintos se revoltem, que as tentações se interponham, que a dúvida se insinue perversa, é preciso permanecer firme e voltar o rosto para o lado do bem. Pode ser uma moléstia grave, uma mudança de situação, a perda do emprego, um acidente, a perda de um ente amado, seja lá o que for. É preciso observar, compreender e decidir pelo lado do bem, o que sempre se pode conseguir apelando para os benfeitores do plano espiritual, seja orando muito, sem jamais perder a fé. Quando entramos no caminho da regeneração, os primeiros passos são sempre árduos e difíceis. Todos os elementos do subconsciente que dormem no fundo do ser, vindos do passado animal, se levantam para impedir mudanças, obscurecer a consciência, destruir a fé, tentar os bons propósitos, turvar as intuições vindas do alto. Tudo se avoluma no caminho para desviar-nos, mas permanecendo apegados ao conceito íntimo de só agir pelo bem, tudo será inútil e por fim venceremos todos os empecilhos e tentações postas no caminho para provar-nos. Nessas horas, é comum também que fiquemos desamparados e sós, entregues a nós mesmos, não encontrando ressonância para nossos pedidos de ajuda. A batalha se travando no silêncio do próprio espírito. Tudo isso acontece justamente para que tomemos atitude, mostremos o que somos e até que ponto merecemos confiança como trabalhadores do bem neste mundo. Esses são justamente os grandes momentos, as horas decisivas, o instante de escolher, de dar testemunho, de exercer corretamente o livre-arbítrio. Se fracassarmos, quanto tempo permaneceremos ainda imersos nas sombras da dúvida, da dor e do erro? Quando surgirá nova oportunidade no escoar rápido e tumultuoso da vida encarnada? Cada um de nós terá de levar às costas seu próprio fardo, e a ajuda que nos for dada, se bem que sempre preciosa, será muito relativa.
Os anjos realmente existem em toda parte. Estão sempre prontos para ajudar, para acudir. Mas a cruz tem de ser levada pessoalmente ao calvário particular de cada um de nós. Jesus nos deu esse exemplo, subindo o seu calvário com seus próprios pés, apesar de não ter nenhum débito a resgatar. Ele usou seu próprio arbítrio, oferecendo-se em sacrifício para o resgate dos erros humanos. Para chegar ao Pai, precisava de morte física, porque junto ao Pai sempre está. Mas nós, que viemos do erro e permanecemos ainda no erro, para chegar ao Pai, teremos de usar o máximo de esforço e coragem para seguir pelo caminho certo, através das tentações do mundo e das próprias imperfeições. Um dia, no curso de milênios, o nosso livre-arbítrio se harmonizará plenamente com a verdade total, com as deliberações superiores. Nesse dia, saberemos executar com fidelidade o pensamento de Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre. Isso vai demorar? Depende só de nós. Isso se dará quando tivermos superado as nossas imperfeições, quando nos integrarmos em definitivo pelo coração e pela inteligência nos preceitos morais e fraternos do Evangelho. Os dias que correm, queridos irmãos, são de temores e expectativas, e as forças espirituais já estão agindo, com vistas ao selecionamento evolutivo cíclico. Já é tempo, pois, de acordarmos, de prepararmos-nos para comparecer ao tribunal do divino poder, para sermos julgados e selecionados, conforme foi anunciado e predito pelo próprio Mestre Divino, nos seus ensinamentos redentores. Esses ensinamentos estão aí, meus irmãos, ao alcance de todos nós. A hora é agora, não amanhã, não mais tarde, agora. Aproveitemos enquanto estamos aqui encarnados. Jesus está conosco sempre. Que Deus nos abençoe a todos.